Meus irmãos, a paz do Senhor, quero deixar uma reflexão aqui do texto da Palavra de Deus, que se encontra no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu São Lucas, capítulo 7, versículo 12, 13 e 14, que diz assim: E quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ele ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhes: Não chores. E chegando-se, tocou-os que e os que levavam pararam, e disse-lhes: Jovem, eu te digo, levanta-te. Esse texto, ele desperta muito a minha atenção, porque ele fala a história de uma família que era composta de marido, mulher e uma criança, um jovem que veio a nascer naquela família. Só que o que desperta muito a minha atenção é que a notícia que soa dentro daquele lar é o seguinte: a notícia que soa é que o pai de família daquela casa veio a falecer, e com o decorrer do tempo faleceu também aquele jovem, filho daquela família. Na verdade, a responsabilidade que era do pai naquele momento havia sido transferida para aquele jovem. Só que, de repente, a notícia que soa dentro daquela casa é que também aquele jovem veio a falecer. O que eu observei muito nesse texto é o seguinte: aquela família, quando veio a sofrer essa decadência, essa queda, essas perdas, no momento de sepultar este jovem, diz a Bíblia Sagrada que uma grande multidão da cidade o acompanhava aquela mulher. O que chama a minha atenção é que quando estavam eles à porta da cidade, a caminho do cemitério para sepultar aquele jovem, diz a Bíblia Sagrada que uma outra multidão se aproximou, e do outro lado, em meio àquelas multidões, quem estava? Jesus e muitos dos seus discípulos. E diz a Bíblia Sagrada que quando chega Jesus diante daquela multidão que carregava um caixão, Jesus ele olha para uma mulher e começa a olhar com um olhar de íntima compaixão. Uma observação que eu quero deixar para você nesta hora que está ouvindo este vídeo, é que talvez você esteja olhando para os teus sonhos, para os teus planos, para os teus projetos, e não está vendo mais esperança. Talvez você hoje chegou no seu limite, no fim dos seus momentos de ter força própria para estar caminhando, e está pensando até mesmo em chutar o balde, em largar tudo, em parar na caminhada. Mas a palavra que eu tenho de Deus para você é essa: que da mesma forma que essa mulher chegou no seu limite, no limite daquela cidade, aos olhos dela não tinha mais esperança, havia acabado todos os sonhos, todos os projetos e promessas daquela família. É na hora que a gente menos espera, entra Jesus com um agir, entra Jesus com o sobrenatural, começa a trabalhar ao meu e ao teu favor, e começa a mudar a história. Outra coisa que desperta muito a minha atenção, que foi lido aqui nesse texto, é que quando Jesus ele chega diante daquela multidão, diz a Bíblia Sagrada que aquela multidão carregava ali, o texto aqui narra que aquele jovem é chamado de defunto. Quando Jesus ele chega diante daquela cena, ele já não chama mais aquele jovem de defunto, mas ele chama o jovem de jovem. Ele diz: Jovem, eu te digo, levanta-te. Diz a Bíblia Sagrada que quando ele toca, que aquela multidão para, aquele jovem se coloca assentado dentro daquele caixão e começa a falar. Talvez a sociedade esteja olhando para você e falando: ela não vai ter mais condições, ele não vai ter mais esperança, não tem mais jeito. Talvez você é uma mãe de família que está ouvindo este vídeo ou assistindo este vídeo. Deus ele tem uma palavra profética para o teu coração: a tua família não vai terminar assim, o diabo não vai prevalecer sobre as promessas que Deus te fez. Eu creio que enquanto você está assistindo este vídeo, o Espírito Santo de Deus está te visitando aí, aonde você está, e aonde que você esteja enfrentando o limite da tua história, está no limite da tua caminhada. Hoje Deus ele entra com palavras de vitória para a tua casa, e eu creio que você vai levantar uma bandeira da vitória dentro da tua casa, e ainda vai dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Quero deixar esta palavra para você refletir, que você tenha um dia repleto de paz e de vitória, que o Senhor possa fazer as promessas se cumprir na tua vida. Fiquem na paz, essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para deixar para vocês. Graça e paz, um abraço, tchau a todos.